Bom dia, senhoras e senhores. De acordo com a Bíblia, a maioria dos profetas tem cada um livro que contém a mensagem da salvação de sua geração. Hoje, descobrimos para vocês o livro do profeta Cacu Filipe. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. Primeiro, antes de começar, como servo de Deus, você sempre se recusou a cumprir as obrigações do Estado. Isso é normal. Recentemente, o Serviço Geral de Inteligência da Costa do Marfim convocou você, e você não foi. Por quê? Senhora, eu não sou um profeta apenas para a Costa do Marfim. E eu não irei a lugar algum. E não posso ir lá porque eles têm recebido imãs, sacerdotes, pastores das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, como homens de Deus. Eu não posso ir lá. Por causa disso. Profeta Cacu, você está em desacordo com todos os cristãos. Porque, de acordo com você, deve-se passar forçosamente por você para ser salvo. Que tal de alguém que tem uma comunhão perfeita com o Senhor Jesus Cristo? Senhora, ninguém pode ser homossexual, muçulmano, protestante, evangélico ou branamista e ter uma comunhão perfeita com o Senhor Jesus Cristo. Não é possível. Não é possível. Agora, gostaria de lhe explicar algo. Ouço dizer que Cacu Filipe quer forçosamente que se passe por ele para ser salvo. E como você acabou de dizer, o que é de alguém que já tem uma comunhão perfeita com o Senhor Jesus Cristo? Senhora, você pode conhecer perfeitamente o presidente da França. Mas podes ir à França sem passar pelo embaixador da França que está aqui? É possível. Você pode chegar ao aeroporto e ir para a França. O presidente da França e o embaixador. Isso faz duas pessoas. O presidente é maior. Foi o presidente que enviou o embaixador. Mas não podes ir ao presidente sem passar pelo pequeno embaixador que está aqui. Mesmo que conheças pessoalmente o presidente. Mesmo se o presidente da França é seu amigo pessoal. É isso. Em Mateus 22:12, disse que a mesa de casamento foi estabelecida. E o mestre aproximou-se e disse: Meu amigo, como você fez para estar aqui? O mestre não disse que não te conheço. O mestre disse: Meu amigo, tive uma comunhão pessoal com você. Há uma constituição. Há uma regra. Você deveria passar pelo embaixador para ter a roupa do casamento, para ter o visto. É isso, senhora. Você não pode ir para a França sem passar pelo embaixador que está aqui. Você não pode ir ao céu hoje sem passar pelo profeta Cacu Filipe que está aqui. Isso não é possível. Deus está em sua palavra. É isso. Profeta Cacu, você diz que um homem de Deus não deve fazer política. Mas por que você profetizou que aquele que está lá seria presidente? Você fez política. Senhora, eu disse que ele será presidente. Por uma razão. Qual? Eu disse que ele será presidente. Porque eu disse que o que seu coração se recusa, seus olhos vê-lo-ão. Senão, senhora, eu sei que Deus não está no futebol. Então, um homem de Deus não pode profetizar a vitória de uma equipe de futebol. E da mesma maneira, Deus não está na política. Um homem de Deus não pode profetizar a vitória de um candidato político. Eu sei. Profeta Cacu. Um profeta e uma pessoa comum. Não é a mesma pessoa? Senhora, não é a mesma pessoa. Antes de 1993 e depois de 1993, eu não sou o mesmo Cacu Filipe. É um pouco disso. E um profeta não muda. Um cantor pode cantar. O país está mal. E um outro presidente vem, e ele está em silêncio. Um jornalista pode atacar o poder atual.
Um político pode atacar o poder atual. E um outro presidente vem. E ele está em silêncio. Não é o mesmo para um profeta. Um profeta continua a ser um profeta. Ele é diferente, porque Deus o criou de forma diferente. É isso, senhora. Profeta Kaku, você pregou e batizou negros e brancos. Qual a diferença você faz entre as duas raças? Senhora. O branco, quando ele rejeita algo, ele sabe o que ele rejeita. Quando ele aceita, ele sabe o que ele aceita. Mas não é o mesmo para o negro. Há uma diferença entre os dois. O negro pode rejeitar porque alguém lhe disse para rejeitar. Um pastor lhe disse para rejeitar. Mas não é o mesmo para o branco. O branco tem um pensamento mais nobre. Uma visão mais nobre que o negro. Não é a mesma coisa. Os negros, sobretudo os branamistas, agem como filhos do diabo. Hoje, enquanto eles estão vivos, eles deixam o profeta vivo, que Deus ele mesmo enviou-os. E eles vão tomar um cadáver como profeta. Se a serpente não tivesse dormido com Eva, eu creio que isso não aconteceria. Outros até se prostraram como católicos para adorar William Branham. Outros batizam em seu nome. Você nunca verá um branco fazer isto. Em termos de cristianismo, os africanos têm um atraso em comparação com os brancos. É uma realidade, senhora. William Branham foi enviado para a América. Ele está morto. E o seu tempo passou. E aqueles que estavam com ele, a maioria estão mortos. E Osborne até o deixou antes de morrer com os evangélicos. Alguns como Jenny Gould e Le Mercier, que cuidaram das fitas, tornaram-se homossexuais. Rudin Roger, o pastor do Evening Life Tabernacle, em Phoenix, Arizona, tornou-se também homossexual. E aqueles que estão vivos, Ewald Frank, Billy Paul e José Branham, estão velhos e agem como filhos do diabo. Billy Paul e José Branham são os verdadeiros filhos do diabo. Vocês veem? Joseph Coleman partiu com seu grupo. Ewald Frank partiu com seu grupo. José e Billy Paul Branham partiram com o seu grupo. Cada um deles partiu com seu grupo. William Branham lhes disse para olharem para a pedra branca, o idioma desconhecido, que seria interpretado pelo profeta Kaku Philip, a quem Deus falava acima dele. Mas eles abandonaram isso. E cada um partiu para o seu lado. Alguns se tornaram homossexuais e assim por diante. E hoje, William Branham nunca veio à África Negra. Mas os africanos, sobretudo os congoleses, assumiram o controle e agiram como verdadeiros animais. Eles podem até organizar marchas como os políticos. Para William Branham, é tão estúpido, é tão assombroso, que não podemos entender como os humanos podem agir assim. Senhora, os pastores africanos organizaram uma gigantesca marcha, como os políticos para apoiar William Branham, para dizer que William Branham é seu profeta. Pessoas vivas que carregam cartazes de um branco morto, enterrado nos Estados Unidos, antes mesmo do nascimento deles. Quando você vê essa imagem, senhora, é a manifestação dos filhos do diabo. É a manifestação dos demônios. Os demônios dos mortos. Demônios de espiritismo e necromancia, andando em terras africanas. Olhe para os congoleses. Por trás dos ministérios do governo, tem a foto de um homem negro, congolês. Mas por trás do púlpito branhamista, tem a foto de um homem branco, americano, que morreu antes mesmo do nascimento deles. É estúpido agir assim. Você vê? Eles deixaram Kaku Philip, o profeta que Deus ele mesmo enviou. E eles tiram a foto de um americano branco
e colocam-no atrás do púlpito. E eles dizem que é a hora da África. Como se Deus não pudesse falar também por um africano. E no entanto, isso é o que acontece. Deus está andando na África. Deus fala por um africano. E as promessas são cumpridas. Nós estamos na meia-noite. Você vê? Se você levar Paulo, Martinho Lutero, William Branham e Cacu Filipe e colocá-los na frente dos 4 grandes continentes, todo mundo, mesmo um pagão, pode posicionar cada mensageiro em cada continente. Ele não vai colocar branco no continente africano. Deus é Deus de todos os continentes. Quando Deus manifestou-se lá em Israel, não poderia ser um europeu. Quando Deus estava agindo na Europa, com Martinho Lutero, João Wesley e assim por diante, Zwingli, e todos eles, não são americanos, não são africanos, não são asiáticos. E quando Deus atuou na América, não pode ser um europeu, não pode ser um africano. E hoje, quando o relâmpago chegou na América, e agora deve retornar, nesta noite escura, para Israel agora, Deus deve manifestar-se também para dizer que eu estou no palco da África. E é um africano. Mas estes congoleses, quando gritam e jubilam, você vê? Eles têm pele negra. Eles são negros e gritam em sua convenção. Eles gritam contra quem? Eles pregam e gritam contra o profeta que Deus os enviou. Senhora, é um mistério. É simplesmente assombroso. Profeta, gostaria que assistíssemos um vídeo em relação a isso. Não estamos mais no entardecer. Foi Zacarias 14. Tudo muda. E se você Caco Filipe, vens agora. E se você Caco Filipe, vens agora. Você está atrasado. Você está atrasado. Meia-noite tocou há muito tempo. Profeta Cacu. Você diz que José Branham, que é filho de William Branham, é um filho do diabo. Senhora, esta não é a primeira vez que o filho de um profeta é um filho do diabo. Em 1 Samuel 2, versículo 12, diz que Ofni e Finéas, que eram sacerdotes do Senhor, que levaram a arca, eram filhos do diabo. Estes são os filhos de Eli. Os 2 filhos de Eli, no Antigo Testamento, eram sacerdotes diante do Senhor. Eles eram sacerdotes. Eles usavam a arca, mas eram filhos do diabo. Eu vou ler isso. E os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Eterno. Foram eles que pregaram e dirigiram as pessoas porque ele estava velho. Mas o Senhor disse, Deus disse que estes são os filhos de Belial. Eles nem mesmo conheciam o Senhor. Eles são sumos sacerdotes. Foram eles que as pessoas seguiram. Mas Deus disse que são filhos de Belial. São demônios. E é a mesma coisa que acontece hoje. Em virtude da missão que recebi em 24 de abril de 1993, eu vos digo que José Branham e Billy Paul são filhos do diabo. Eles são filhos do diabo.
José Branham e Billy Paul são demônios. Senhora, eu gostaria de lhe indicar algo. Hoje, quando você ouve as fitas de William Branham, você ouve, às vezes, espaço em branco na fita. Por quê? Foi José Branham quem apagou esses espaços expressamente. E William Branham, por exemplo, estava com os sacerdotes e pastores de todas as igrejas. E entre estes estavam Jim Jones. E Jim Jones matou 914 pessoas em 1978. Mas William Branham foi convidado, em junho de 1956, por Jim Jones, para sua igreja, na igreja de Jim Jones. E então eles organizaram um programa de 3 dias, e houve muitas conversões. E eles morreram em 1978. Você vê? Mas José Branham não deve apagar isso. William Branham fez isso. Martinho Lutero participou de forma negativa na revolta dos camponeses na Alemanha. E havia camponeses mortos. Mas deve um filho de Lutero vir e apagar isso? Isso não é possível. Martinho Lutero batizou por aspersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora, um filho de Lutero pode vir e apagar isso. Isso não é possível. Billy Paul e José Branham agiram como filhos do diabo. Eles agiram como filho do diabo. José Branham é um demônio. Eu repito, José Branham é um demônio. Profeta Kaku, pode haver ainda filhos de Deus na mensagem do tempo do fim? Senhora, quando você fala sobre a mensagem do tempo do fim, eu não entendo. Mensagem do tempo do fim. Você fala sobre a Bíblia ou do Alcorão? Porque eu conheço 2 mensagens do tempo do fim. Há a mensagem do tempo do fim cristão. E há a mensagem do tempo do fim muçulmano, que está contida no Alcorão. Porque os tempos do fim começam com Jesus Cristo. E a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem do tempo do fim. A mensagem de Paulo é uma mensagem do tempo do fim. A mensagem de Lutero é uma mensagem do tempo do fim. A mensagem de William Branham é uma mensagem do tempo do fim. A mensagem de João Wesley é uma mensagem do tempo do fim. Uma mensagem não é chamada de mensagem do tempo do fim. Você vê, para os muçulmanos, a mensagem de Maomé é uma mensagem do tempo do fim. É isso, senhora. Mas você pode provar o que você diz? Mas, senhora, é a sua Bíblia que diz isso. Em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Se você me permitir, eu vou ler isso. Eu leio. 1 Pedro 1, versículo 19 a 21. Mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, pré-ordenado antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos para vocês. Você vê, paro no versículo 20. Você vê? Jesus Cristo pré-ordenado antes da fundação do mundo, mas manifestado no tempo do fim. Portanto, o tempo de Jesus Cristo é o tempo do fim. Paulo também diz isso. O tempo de Paulo é o tempo do fim. Então, quando você fala sobre a mensagem do tempo do fim, não sei do que você está falando. Não sei se você está falando de muçulmanos, porque o ano 622 é o início do tempo do fim dos muçulmanos também. Mensagem do tempo do fim para os cristãos. São todas as mensagens que começam com o Senhor Jesus Cristo. É isso que você precisa lembrar, senhora. Qualquer outra interpretação é o diabo. Ela vem de demônios. Não escute isso. Quem deve dizer a você e você deve ouvir isso hoje é o profeta Kaku Filipe. Ele é o seu profeta.
Se você está vivo hoje, seu profeta é o profeta Cacu Filipe. É isso mesmo. Você não é obrigado a aceitar, mas é isso que é. É isso. Profeta Cacu, então Deus enviará profetas para cada raça. Senhora, Deus enviará profetas para todas as raças. Ele fez isso por Israel, pela Ásia. Ele fez isso para a Europa. Ele fez isso para a América. E ele fez isso para a África. Senhora, gostaria de lhe explicar algo. Meio século atrás, na América, falava-se de Tommy Osborne, William Branham, Billy Graham, e assim por diante. E na África, falava-se de Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Patrice Lumumba, Haile Selassie e assim por diante. Não falava-se de profeta na África, não falava-se de Deus na África Negra. Mas foi o tempo da América. E os americanos, pessoas brancas, ecoaram este profeta americano lá. A África Negra foi posta de lado por Deus expressamente, porque o tempo da África Negra viria. E neste tempo da América, os americanos tiraram fotos com Deus manifestado por um profeta que vive como eles. Mas hoje, Deus está na África. E os africanos também podem tirar a foto com um profeta africano. É isso. Deus não pode dar um túmulo aos africanos. Deus não pode dar um profeta branco aos africanos. Um profeta morto aos africanos. Isso não respeita as regras da salvação, da vida eterna. Deus está em sua palavra. Profeta Cacu, você acha que um dia os africanos entenderão sua mensagem? Senhora, o mais importante é que os africanos escutam meu nome. E, no julgamento, eles dirão a Deus porque eles me rejeitaram. Deus não é o responsável por suas reações e eu não sou responsável por suas reações. Os africanos ouvirão a mensagem. Esse é o meu objetivo. Noé tinha quantas almas salvas lá? Então, a minha missão e minha luta é que em todos os países africanos, eles ouvem o nome do profeta Cacu Filipe. É tudo, senhora. É isso. Mas profeta Cacu, quanto podemos estimar o número de profetas que Deus já enviou às nações? Senhora, talvez 20 ou 50 é possível. Eu tomo, por exemplo, a era de Columban, a era de Tiatira, que durou 914 anos. Esta era durou de 606 a 1520. E o mensageiro, o pai da era de Tiatira, morreu no ano 615. Você vê? A era começa no ano 606 e ele morreu em 615. Agora, restam cerca de 900 anos. Agora, nomes como João Wycliffe. João Wycliffe é um mensageiro de Deus. Ele veio, e por sua mensagem, ele foi queimado pela Igreja Católica. John Hus é um mensageiro que veio, e por sua mensagem, foi queimado pela Igreja Católica. Você vê? E é entre Columban e Lutero. Então, Deus enviou muitos mensageiros às nações. E depois do profeta Cacu Filipe, eu não sei quantos profetas negros Deus enviará novamente à África, antes de Israel. E pode ser que já existam profetas que já estão vivos na terra da África. É isso, senhora. Qual é o lugar do livro do profeta Cacu Filipe, no plano da salvação hoje? Senhora, o livro do profeta Cacu Filipe é o livro da vida do Cordeiro hoje. Através deste livro, os vivos do meu tempo serão julgados. Assim, é pelo livro do profeta Cacu Filipe
que você será salvo ou condenado. É o livro da salvação desta geração. Todos os que vivem hoje no meu tempo e que me ouvem serão julgados pelo livro do profeta Cacu Filipe. Senhora, é isso. E aqueles que não leram o livro? Senhora, mesmo se você não sabe ler, o dia em que você vai roubar, a lei do seu país que você não conhece irá condená-lo. É assim também que no dia do julgamento, o livro do profeta Cacu Filipe irá vos condenar, ou irá vos salvar. É pelo livro do profeta Cacu Filipe que a humanidade de hoje será julgada. É isso mesmo. Quando Apocalipse diz que um livro foi aberto, e livros foram abertos, para o nosso tempo, é o livro do profeta Cacu Filipe. E tudo se encontra no livro do profeta Cacu Filipe. É isso, senhora. Mas profeta Cacu, de acordo com o seu livro, se um homem cometeu adultério, como ele pode obter o perdão de Deus? Senhora, se um homem cometeu adultério, como deve ele receber o perdão de Deus? Isso só é encontrado no livro do profeta Cacu Filipe. Você pode ir rápido. Você pode chorar em oração. Você pode se dizer: eu não farei isso de novo. Mas que diz o livro do profeta Cacu Filipe? Que é o seu livro pelo qual você será salvo ou condenado. Que diz o livro do profeta Cacu Filipe? Pelo qual Deus irá te julgar. Agora, aqui está a resposta, de acordo com o livro do profeta Cacu Filipe. Se um homem cometeu adultério, este homem deve primeiro confessar a sua mulher. Este homem deve confessar seu adultério à sua mulher e receber o perdão de sua mulher. Agora, este homem vai tomar uma testemunha e ir ver o marido da outra mulher com quem cometeu adultério. E então, ele pedirá perdão ao marido que ele enganou. E depois disso, ele deve vir e confessar diante da igreja e receber o perdão da igreja. É isso. Isto é o que o livro do profeta Cacu Filipe diz. Este livro é gratuito. Este livro é para todo mundo, gratuitamente. Você é livre de ter ou não ter. Mas no julgamento, é por este livro que você será julgado. É isso. Senhora, é isso. Mas não é difícil? Senhora, não é mais difícil do que o adultério que este homem cometeu. É isso. Como obter esse livro? Senhora, este livro existe em diferentes formatos. Você pode tê-lo em software para telemóveis. Você pode tê-lo em formato de e-book. Você pode tê-lo em todas suas formas. E é totalmente gratuito. É isso. Profeta Cacu, você tem profecias que ainda se cumprem. Senhora, é disso que estamos falando. Se você quer conhecer as profecias, ou milagres, ou qualquer coisa que o profeta Cacu Filipe tenha realizado, isso é encontrado no livro do profeta Cacu Filipe. É isso, senhora. E através deste livro que você será julgada. E é seu direito de saber tudo que se encontra neste livro. Portanto, as palavras do profeta Cacu Filipe, as profecias do profeta Cacu Filipe, os milagres do profeta Cacu Filipe, tudo se encontra no livro do profeta Cacu Filipe. É isso. É isso, senhora. Profeta, você também disse que o pecado no Éden foi o ato sexual. Mas também é ensinado que era um fruto natural, que Adão e Eva comeram. Quem diz a verdade? Senhora, quem é o profeta que disse que se trata de um fruto natural? Se um profeta não disse isso, pegue isso e coloque-o no lixo. O que não vem de um profeta autêntico com uma chamada e uma comissão vem diretamente do diabo. Se alguém deve afirmar algo,
A pessoa deve primeiro apresentar esta coisa. Se alguém tiver uma nova revelação, se alguém tiver uma interpretação do que Deus disse, a pessoa deve mostrar isso e se apresentar primeiro. Quem és para dizer isso? Você vê? Ele deve dizer que eu sou o profeta tal. Eu fui mandatado com um chamamento e uma comissão, a tal data. E em virtude disso, eu digo isso. É a partir deste instante que podemos ouvi-lo. Você vê? É isso, senhora. Agora, quando alguém vem lhe dizer que o pecado original é o ato sexual, saiba que ninguém tem o direito de dizer o que ele quer, em termos de espiritualidade, em relação à palavra de Deus. Nós somos 7 bilhões na Terra. Se qualquer um pode se levantar, não sendo um profeta mensageiro, ele é apenas um pastor, ou um apóstolo, ou evangelista, ou um profeta da igreja, e ele vem te dizer qualquer coisa. E você escuta. Mas, senhora, nós teremos 7 bilhões de interpretações da Bíblia. Se cada habitante da Terra quer fazer isso, então teremos 7 bilhões de interpretações da palavra de Deus. Isso não é correto. Se qualquer um vem lhe dizer algo, ele vem ficar no púlpito e diz-lhe algo novo que um profeta da Bíblia não disse, que o profeta Cacu Filipe não disse. Então, você lhe pergunta: Senhor, como você diz isso? Em virtude de qual missão profética você diz isso? É isso, senhora. Você não deve agir como animal, como eles. Você deve ser espiritual. Você deve saber que os judeus não agiram assim. Mesmo Paulo sobre o caminho de Damasco. Quando essa luz resplandeceu, apesar que esta luz o fez cair, Paulo disse, porque ele é judeu. Ele disse, quem és tu? É isto. Se alguém lhe impõe as mãos, e você cai, em virtude do que ele fez isso? Porque o diabo pode fazer isso, mas ele, em virtude do que ele fez isso, é isso. Senhora, saiba que a salvação é eterna. Se você perder isso, você vai para o inferno para sempre. Então, você não deve brincar com isso. Você não pode se levantar e acreditar em qualquer um assim. Você precisa saber em quem você acredita. Quem é ele? Ele é o profeta do seu tempo. Como Lutero era o profeta da Europa lá, em seu tempo. Como Paulo era o profeta que a humanidade deveria ouvir. Quando William Branham estava na Terra, foi William Branham quem era o profeta de seu tempo. E William Branham será julgado apenas com os de seu tempo, unicamente. Você vê? Aqueles que viveram no tempo de William Branham, aqueles que conheceram William Branham, aqueles que falaram com William Branham, estes serão julgados com William Branham. Mas alguém que nasceu após a morte de William Branham não pode dizer que William Branham é seu profeta. Se ele diz isso, compreendam que é um animal que fala. Foi a serpente e a Eva que fizeram isso. É o seu fruto. Você vê? Seu profeta é o profeta que viveu em seu tempo quando você estava vivo. Este profeta também estava vivo e vocês falaram juntos, comeram juntos e assim por diante. É ele. É isto, senhora. Então você quer dizer que William Branham será julgado com aqueles que viveram apenas em seu tempo? Você pode provar isso? Senhora, se William Branham dissesse que alguém que nasceu após a sua morte pode fazer parte do seu lote, então William Branham seria um falso profeta. William Branham disse em uma pregação, se me permite, vou procurar isso. William Branham disse em uma pregação intitulada Cura Divina, referência 233.
Eu não farei obstáculo a uma outra geração. Isso significa que William Branham tem a sua geração. Ele não fará obstáculo a uma outra geração. Eu não tenho nada para julgar. Eu não vou ter que suportar o julgamento com ela. Mas eu vou ter que suportar o julgamento com os homens e mulheres com quem eu vivi. William Branham diz que vai suportar o julgamento dos homens e mulheres com quem ele viveu. Eu vou continuar. É isso que conta na ressurreição. Quando os meus dias terminarem e eu tiver feito o meu melhor, se eu for servo de Deus, Deus levantará um outro homem. Neste dia, quando eu partir, cada geração tem o seu profeta. Todos aqueles que vivem hoje, seu profeta deve ser um homem vivo. Se não é Kaku Felipe, deve ser um homem vivo de qualquer maneira. Não pode ser um homem morto, um cadáver. Você vê? William Branham falou dos homens e mulheres que viveram em seu tempo. Se William Branham não diz isso, então ele é um falso profeta. William Branham não pode dizer que alguém que está vivo hoje pode estar em seu lote. Isso não é possível. Mas isso, os branhamistas não sabem. Eles leem, mas eles leem o que lhes convém. Mas para mim, são animais. Isso é tudo. Profeta Kaku, estamos no final do nosso programa. A sua última palavra. Obrigado, senhora. O que eu gostaria de dizer a todos os que me escutam é que, por esse tempo, eles só podem ser salvos pelo livro do profeta Kaku Felipe. É somente pelo livro do profeta Kaku Felipe que você será salvo ou condenado. O livro do profeta Kaku Felipe é o livro do teu julgamento. Você que me escuta, se você gosta ou não, isto é que este livro é para você. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Obrigada, profeta Kaku. Obrigada a todos vocês que nos seguiram. Voltaremos a nos ver em breve com um novo programa. Adeus. Para a história, o profeta Kaku Felipe pediu a todos que tivessem uma ideia de seus predecessores, os grandes profetas da história da Igreja das Nações, através de narrativas históricas. Para este fim, foi disponibilizado para você, no PK Channel TV, os vídeos em diferentes línguas, que recobrem a vida de alguns deles, tal como John Wycliffe, João Hus, William Tyndale, Martinho Lutero, Ulrico Zwingli, João Wesley e muitos outros.